Salve, salve, meu consagrado, minha consagrada! Estamos aqui para mais um episódio do podcast Gestão Alto Impacto, Gestão Alto Impacto. Aí, 4.0. 4.0. Esse é o nosso 8º episódio, é um prazer... É o 9º. É o 9º episódio? Oi, sendo corrigido aqui ao vivo, é o 9º episódio do nosso programa. Já passaram por aqui pessoas incríveis aqui da Paraíba, trazendo seus conhecimentos, Alex. Não só da Paraíba, como também de outros lugares do mundo. Rapaz, remotamente veio gente da Angola. O que mais? Dois da Angola. Dois da Angola. Teve gente que tava em Curitiba. Né, mandou vídeo pra gente. Vamos trazer alguém da Europa, né? Estamos devendo. Tá devendo. O convidado de hoje já teve presença também em outros países, então já vai somar. Já vai né? somar. Tem aqueles mapinhas, né, que a gente vê no Instagram, a gente já vai riscar outros lugares no mapa agora. Isso aí. Então você não perde, porque hoje a gente vai falar sobre negócios, administração, inovação, visão de mercado. É um tema rico, vasto, daquele que já passou por mais de 15 negócios. Negócios estruturados, negócios que estão se estruturando, ideias novas que estão sendo experimentadas no mercado. Está aqui com a gente no Gestão Alto Impacto, João Rafael. Bem-vindo, meu irmão. Opa, obrigado aí. Meus amigos de longa data, que uns 10 anos já de amizade, Pois né? é. Trabalhamos juntos muitos anos também. Uma honra estar aqui com vocês nesse programa. Dois caras aí fera, dois professores também que eu tive na minha vida de administrador. Tive esse prazer de aprender trabalhando junto com vocês. Então vamos dividir aqui hoje com a turma aí também, né? E aprender aqui, com certeza. Hoje vai ser um momento também de aprendizado, né? Pois é, isso aí. E você vai estar também no grupo de WhatsApp, a gente vai anunciar aí para quem quiser trocar ideia, já tem o canto lá Exatamente. onde a gente vai se encontrar para trocar ideia. Show. João, que negócio é esse, cara? 15 empresas diferentes, 15 experimentos que chegam a extrapolar o Brasil, vai bater lá no Paraguai, na Argentina. Fala um pouco aí da tua trajetória e lógico que vai surgindo ideias, Alex. A gente vai perguntando sem roteiro aí para ver o que vai acontecer nesse episódio de hoje. Não, com certeza. E até adicionando aí que não pode deixar de faltar esse país, que era um sonho de um sócio que eu tenho há muito tempo, que no ano passado a gente colocou nosso primeiro CNPJ nos Estados Unidos também. Caramba, já é outro Ele país. sempre sonhou, porque realmente assim, é um mercado que é muito gigante, né? Então faz toda a diferença. E agora até me perdi, qual foi a pergunta mesmo? Não, eu sobre pensando nesse de adicional. os 15 negócios, né? Sim. Que aí eu já refaço a pergunta, que tem, a maioria deles são no Brasil, Sim. mas também operações que chegaram ao Paraguai, à Argentina e os Estados Unidos. Foi. Rapaz, é interessante, e eu já tinha até a resposta para você. Eu comecei a minha carreira como empreendedor e também como administrador, na cadeira ali de executivo. Mas hoje não, já faz algum bom tempo que eu me considero realmente um empreendedor, no sentido da palavra. O sabe? mais puro da palavra. Puro empreendedor. Porque, Até assim, antes é interessante que você separe aí. Você fez aqui no backstage. Rapaz, eu considero que empreendedor, empresário e executivo são coisas diferentes. Exato. E o que são? Qual é a diferença desses Inclusive, três? eles têm, às vezes não, via de regra, eles vão ter uma bagagem, um conhecimento diferente, porque você precisa de um conhecimento diferente, de ferramentas diferentes para exercer cada papel desse, né? O empresário, para mim, é o cara que constrói uma empresa, onde daquela empresa ali vai ser o trabalho da vida dele. E dali vai ser o sustento dele. Qual é o lucro do empresário? Onde é que ele tem onde é que ele tira o dinheiro dele? Ele tira do lucro líquido da operação, a parte que ele vai distribuir, e lógico, a outra parte ele vai reinvestir no negócio. Esse é o empresário. Esse é o empresário. Idealizador e tá lá na labuta fazendo o negócio ficar no verde. Exato. E acho que é alguém que constrói para a posteridade, no sentido da descendência, né? Para os filhos, assim por diante. Também. Ele E pensa assim, muito nisso. já diferenciando em termos das ferramentas que precisa ter, o empresário, ele vai precisar ter o conhecimento técnico de todas as áreas, né? Porque ele vai tocar e Ele vai liderar todas as áreas. liderar, bem dizer, tudo ali, né? E ele precisa desse conhecimento.
O executivo, ele já tem que ser um cara que ele vai saber mais do que O dono, o empresário, né? E eu tô falando aqui, lógico, um executivo de alto calibre. calibre. Um cara de finanças. Até porque ele vai trabalhar em empresas bem grandes e ele, na minha concepção, tem a obrigação de saber mais da área dele do que qualquer um na empresa, do que o CEO, do que o presidente do conselho, do que quem for, né? Se for falar sobre finanças, ele é o cara. E ele vai estar sempre se alimentando, né? Porque a única forma de você ser o mais informado é você estar se atualizando, ainda mais hoje em dia que tudo muda o tempo todo, né? As regras do jogo. E já o empreendedor, a parte dele não é da gestão. O conhecimento principal dele é mais realmente sobre criar um negócio, colocar um negócio para rodar, sobre as conexões que precisam ser feitas, as parcerias, sobre as regras ali do M&A, as técnicas do M&A, né? Nessa minha última empresa hoje, meu principal negócio, que é a PixPay, a gente já fez movimentos assim de tudo que é tipo de M&A, sabe? Explica pro pessoal o que é M&A. M&A é um termo mais técnico usado para fusões e aquisições, né? E que é essa questão de vender empresa, fundir empresa, comprar participação societária. E tem várias técnicas. Por exemplo, uma técnica, acho que o nome é shotgun, ou pelo menos eu aprendi com esse nome, né? Que você tá num impasse ali com um sócio, quer tirar o sócio. Você joga um valor na mesa e quem fala aquele valor, se tiver usando o shotgun, ele fala um valor que, se você não quiser vender sua parte por aquele valor, ele tem a obrigação de comprar por aquele valor. Tipo assim, você vai resolver o impasse. Mas... ou você vende ou você ou compra. você vende ou você compra, sabe? Você vai dar um valor... É realmente um faroeste ali. Grande, Então, assim, teve vários movimentos desde o início da empresa. Olha que a gente está com, sei lá, 1 ano e pouco de empresa, mas já teve sócio que entrou, sócio que saiu, capital intelectual, sócio que entrou com carteira de cliente, sócio que entrou com uma camada a mais na parte de fornecedor, cortando uma camada de custo ali, né? Teve vários movimentos bem interessantes. E é um jogo que eu acho bem legal, me divirto. Também me identifico demais com essa vida aí do empreendedor, né? E assim, quando vai falar em conhecimento técnico, ele tem mais que avaliar realmente o delta do risco versus o retorno. É um conhecimento que se aproxima muito do conhecimento do investidor, até do meio financeiro também, sabe? E é interessante, assim, você vê quem não tem o conhecimento do empreendedor, às vezes vê uma tomada de decisão de um empreendedor e pensa assim, esse cara é louco, ou esse cara é corajoso, ou esse cara não entende o que é que ele está fazendo, mas é porque não tem o conhecimento técnico. A cabeça do empreendedor, ele analisou o tamanho do delta do risco, analisou a proporção ali do retorno, viu que a conta estava muito boa e, a depender da conta ali, ele toma aquela decisão com a maior tranquilidade do mundo, sabe? Como foi o meu caso. Assim, quando eu comecei a virar empreendedor puro, eu saí de um cargo de executivo que eu estava bem satisfeito. Então já era uma decisão que muitos não entendiam, mas já era uma decisão... consolidado já como executivo, né? Já estava bem satisfeito com a carreira que eu tinha construído, com os retornos que eu tinha, com o que eu enxergava pela frente, e estava super satisfeito. Mas o delta do risco estava assim completamente desproporcional para o retorno que eu teria naquela oportunidade que apareceu para minha vida de empreendedor. Então eu tomei uma decisão que para mim foi fácil, mas para quem não sabe fazer esses estudos, essa análise, né, mais técnica, é bem difícil. Dá uma congelada. E no mesmo ano, por exemplo, diminuiu o delta do risco. Deu certo, graças a Deus. Passou 6 meses, eu fiz um investimento que era maior do que
o dinheiro que eu tinha conseguido ganhar. Ou seja, colocou já tudo foi outra. e já um pouco mais. E tudo e um pouco mais. E assim eu já tomei diversas decisões e para não dizer que praticamente todas as 15 empresas, todas não chegaram assim a precisar de um aporte inicial que fosse consumir tudo que eu tinha conseguido juntar, mas todas são decisões que têm um custo, né? Tem custo de tempo, tem custo de energia, tem custo de investimento mesmo, e tudo isso está sempre na conta, a gente está sempre avaliando e assim, eu vejo muito claro essa diferença nesse sentido, tanto do conhecimento quanto da vida também cotidiana, Não, sabe? mas esse papel aí que ele tá pontuando, cara, são cargos, funções e papéis diferentes. Sim. Então, 3 frentes lá: o executivo, o empresário e o empreendedor. E aí tu já passou pelo menos pelos 3, mas o que se identificou mais é com o empreendedor visionário, investidor, fazendo o negócio rodar. O que você acha sobre isso? Cara, acho que realmente faz total sentido, né? O que a gente vê no mundo dos negócios, na prática, né? E aí quando você falava, inclusive, dessa questão societária, né? Me trouxe a curiosidade também, até para entender se há essa distribuição de papéis, né? Quando você percebe um negócio promissor, né? Avalia esse delta do risco e busca outras pessoas para dividirem esse risco contigo, né? Normalmente, quais são os atributos que você leva em consideração para trazer essas pessoas para esses negócios, né? Se realmente cada uma já tem um perfil, esse cara aqui ele tem um perfil mais talvez empresário, então eu posso, ou ele é complementar, executivo, ele vai tocar o negócio enquanto eu vou estar pensando no crescimento dele. Fala um pouco como é que também essa junção, né, de aptidões, de habilidades e conhecimentos aí nesse contexto de negócio. Legal, legal. E assim, até antes de responder diretamente, eu queria pontuar aqui, refletindo aqui, na verdade também é lógico que cada cargo desse você tem que pisar um pouquinho nas 3 cadeiras, né? Eu me lembro demais, eu como executivo, sempre me exercitava para pensar como dono, no caso, na cadeira do empresário, e ao mesmo tempo a gente, tanto como executivo como empresário, eventualmente faz movimentos de abraçar um novo segmento, um novo negócio, avaliar uma oportunidade. Tudo isso é coisa do cotidiano, né? E o empreendedor também senta demais na cadeira do executivo e senta demais na cadeira do empresário, principalmente assim, de forma pontual, sabe? Nessa hora de avaliar, eu vou lhe dizer, o mais importante é realmente você ter ali, digamos assim, uma carteira de network que lhe ajude nesse momento, né? E eu tive a felicidade de abraçar algumas oportunidades para desenvolver esse meu network e me juntei a pessoas que também fizeram isso. Então, realmente, cada negócio, por exemplo, quando a gente foi empreitar tanto no Paraguai, quanto nos Estados Unidos, quanto na Argentina foi o único país que a gente não teve um sócio argentino. No Paraguai a gente tinha um libanês, mas que desde a família do pai lá tinha negócios lá. E nos Estados Unidos a gente teve um sócio que ele é brasileiro, mas ele já estava lá há 40 anos, sabe? Então, assim... E o primeiro trabalho, quando você chega num país diferente, é justamente é um choque cultural. Sim, e os negócios, eles têm algumas regrinhas que pra gente existem aqui que vão mudando, sabe? Tem a cultura, tem a legislação, né? Tem o comportamento do consumidor que muda, né? Quando a gente... Comportamento da força de trabalho, que Exatamente. também é diferente. Muda muita coisa. Aí, essa escolha, eu acho que vai dessa parte, que é uma das funções do empreendedor, que é identificar os momentos onde o melhor passo para a empresa dele, por exemplo, teve um momento numa fábrica que eu fui sócio, que eu identifiquei que a melhor coisa era a gente arrumar um sócio que fosse, além de investir, trabalhar junto com a gente. E para ser, tipo assim, trabalhar diariamente e tal. Era um caso bem específico. É um sócio mais difícil.
de achar, sabe? Um sócio para você tocar junto o negócio. Já, por exemplo, no último movimento que a gente fez da PixPay, a gente comprou quem era o nosso fornecedor, digamos assim. A gente estava aqui como um white label, digamos assim, e a gente comprou uma subadquirência. Legal. Então, nesse passo, a gente também abriu 10% do capital social para investidor puro, para injetar capital, mas também não era um investidor só que tivesse só o dinheiro, sabe? Era um investidor que também ia trazer algumas conexões de prospecção valiosas para o negócio. Então, assim, o trabalho começa a identificar qual a necessidade da sua empresa. E aí, depois que você identificou a necessidade da sua empresa, aí vai para essa parte de você, dentro do seu network, você prospectar aquele sócio para aquela situação específica, né? Legal. Então, tem um cara que entra com a grana. Vamos ver se a gente consegue resumir. O cara que entra com a grana, o cara que entra com a ideia e o conhecimento de colocar a ideia em prática, e o cara que entra com a operação, que tem o talento de fazer aquele negócio evoluir. Poderia ser esses 3 perfis aí de sócios que passaram pela tua experiência? Assim, com relação ao cara que toca a operação, geralmente nos negócios, a gente tem um percentual que remunera esse cara. Porém, eu não considero sócio. Por exemplo, numa empresa de serviço que eu tive, que foi a que teve nesses 3 países, o cara que tocava a empresa, o nosso CEO, ele tinha um percentual, acredito, de 5% da empresa. Todo o resultado, toda a distribuição de lucro que tivesse, eu tirasse R$1 da empresa, ele tirava os 5%, proporcional, ele tirava 5%, que equivalia a 10% da minha parte, na verdade, porque a empresa eram 2 sócios, como ele tinha 5, né? Se cada um tinha 50, ele tinha 10%. Mas assim, e eventualmente, se houvesse uma venda dessa empresa, eu faria questão de dar a parte dele, né? Mas é aquela coisa, era um administrador que estava ali eleito para aquela função, né? É diferente, ao meu ver, do cara que entra lá para ser o sócio na formação da empresa e ele comprou a participação dele, e o direito é mais ou menos tá mais atrelado no investimento que ele fez, né? O nível de exposição do risco é diferente. Também. Né? Totalmente diferente. Também. Né? Inclusive, a gente nunca chamou esse administrador para eventuais chamadas de capital, né? Porque o final dessa empresa foi que estava negociando com 2 que queriam comprar, mas veio a pandemia e eventualmente a gente decidiu encerrar a operação, e quando encerrou a operação teve um débito aí a ser arcado, e digamos assim, não fizemos conta de a gente, se ele tirou 5%, ele tem que colocar 5%. Não foi feito essa conta, nem eu faria, sabe? Pelo contrário, tem uma gratidão gigante. Inclusive, a gente trabalha junto também em outros negócios e tudo mais, sabe? Então, os sócios, eles têm geralmente o capital intelectual. Tem um outro tipo de sócio também que eu tive nesses negócios que foram em outros países, que foi o cara para trazer a gente para a cultura do país, né? E a gente sempre faz questão também de ter um sócio que entenda do negócio, sabe? Por exemplo, na fábrica a gente não teve esse sócio que entendia do negócio. E saiu caro. Custou ali uns 3 anos de empresa rodando e a gente pegando a expertise que precisava ter para tocar aquele negócio, sabe? Mas a gente conseguia... Nos negócios a gente não tem que tirar, como é que se diz? Nota 10, né? Eu digo muito isso assim. O que você não pode é tirar nota abaixo de 7 em matéria nenhuma, né? Então, se você manter o fluxo de caixa ali redondinho, nota 7, tiver tudo nota 7, a empresa vai evoluindo, e aí
ela está aberta às possibilidades e, Legal. naturalmente, se você está ali se esforçando, se você tem as ferramentas, ela vai sempre crescendo, sempre melhorando, né? E o caminho natural traz coisas boas, né? Nesse Legal. sentido. Eu tô lembrando muito daqueles programas Shark Tank, né? Que a gente vê na TV. Tu acha que João Rafael é um anjo? Não, Eu acho. Tu eu acha? acho que daria um ótimo Um participante do Shark Ah, Tank. tá. Tem que ter cuidado com essa palavra anjo, né? Isso aí dá treta. Mas como eu ia falando, porque a gente via muito isso, né, de empreendedores que iam colocar lá visão de negócio e, de fato, que muitas vezes eles estavam mais precisando naquele momento, era alguém que tinha um network robusto para fazer as conexões, né? Tem até um programa americano, né? Acho que o nome é Profit, né? É, na tradução para o Brasil veio, acho que o sócio, né? Que é o Marcos Lemones. E ele. Eu já vi vi isso que o cara aí. traz a técnica, né? Exatamente. entra lá no São empresas negócio. em dificuldade e tal. Aí chamam ele. Sensacional isso aí, Ele cara. vira sócio, né? É. E aí ele fala, Ele né? chacoalha o negócio de ponta cabeça. Exatamente. E aí ele fala no início, ó, o que eu vou trazer aqui, além da grana, né? Que ele compra uma parte da empresa, é o conhecimento que ele tem de negócio, né? De produtos e assim por diante, mas principalmente as conexões que ele gera. Então, Uhum. eu lembro de episódios lá que é, a, a empresa produzia a comida, né? Uhum. E aí ele tinha um contato de uma empresa gigante que produzia em escala para diversas pequenas Acontece indústrias, muito isso. reduzia bastante o custo e o cara ganhava, tinha um ganho de escala, entendeu? Então, assim, o poder da conexão, do network, né? De entender o que é que outras pessoas estão fazendo em outros lugares do mundo para associar esses negócios, né? Como é que tu nutre teu network? Como é que tu expande e como é que tu nutre? Rapaz, eu acho que é mais você valorizar os momentos, sabe? E as oportunidades. Eu vejo muito cavalo passar na frente de algumas pessoas que estão esperando o cavalo passar, né? Selado, como se diz O cara o montar. ditado, e fica, rapaz. Então, por exemplo, desde convites para lançamento de fundos que tem aqui, convite para um café da manhã naquele CDL, que eu não sabia nem o que era direito. Eu já fui para vários eventos. E posso dizer até que, para a maioria, eu nem sabia o que eu estava indo. Uhum. Eu só vi que seria um lugar legal. E eu me dei essa obrigação de ir, sabe? Na minha carreira de executivo também, fiz diversas viagens. E eu vou lhe dizer assim, 90% das vezes é uma vontade de não ir, de tipo assim, de ficar ali no seu conforto, ou de ir para uma outra ocasião, de realmente você estar ali com pessoas que você conhece, com seus amigos, para se divertir e tudo mais. Mas eu sempre entendi o valor disso. Então eu sempre abracei essas oportunidades. E não só fui, como também cheguei lá, como é que se diz, para provocar mesmo esse network, sabe? E depois que surgiu ali uma faísca com uma pessoa que eu via que tinha sinergia. Depois eu alimentava isso através das redes sociais, através de Do pedir WhatsApp. mesmo e tudo mais. E também eu estreito muitos laços através de negócios. Por exemplo, né, nessa oportunidade que surgiu da empresa de material de construção, que foi a Red Diamond, eu fiz a prospecção. Quando eu entrei no negócio, eu entrei com mais um outro cara que eu vi que era fera em várias coisas. Então eu já estreitei ele naquele negócio, mas até quando eu já falei com ele, que realmente era o meu sentimento, só isso aqui é um negócio, mas vamos ficar ligado e vamos fazer outros negócios juntos, porque ele tem um perfil muito bom para agregar como sócio, sabe? Então tem todas essas frentes, sabe? Tanto de abraçar oportunidades, como também de ir no funil lá, dando um tratamento especial para cada lead ali, de acordo com que você vê que ele tem valor, né? Ele pode contribuir.
Eu lhe pergunto como é que aquele que está nos assistindo, aquela que está nos assistindo, pode nutrir e expandir o seu network, Alex. Acho que essa dica de João, ela é fantástica. Primeiro, Não, rapaz, aquele negócio no WhatsApp. eu vou falar depois. Mas o primeiro ponto é aproveitar as oportunidades que surgem, né? E existem inúmeros encontros de profissionais, seja o CDL, seja encontros promovidos do Sebrae, né? E tantas outras oportunidades, onde você vai encontrar uma galera bacana ali para você trocar aprendizado, conhecimento, né? E conhecer gente nova, né? Então, como o João falou, o cavalo selado, muitas vezes você tem que nutrir o cavalo, alimentar, colocar sal nele, porque uma hora você vai montar e aproveitar essa oportunidade. Mas o outro canal é o canal do WhatsApp, nosso grupo. Tenho dito. Nosso grupo VIP do WhatsApp, É isso aí. né? Que tá de cara nova. No backstage aqui eu falava que é o grupo do conselho. Lá você o vai encontrar. Você vai ter conselho e ferramentas. Exatamente, você vai encontrar todas as pessoas que passaram aqui no nosso podcast. Né? Então, Joga um problema que lá vai sair uma solução. Pois é. Quem sabe até sai um sócio. Quem Pois sabe, né? Exatamente, já que temos empreendedores seriais lá também, né? Então, é uma ótima oportunidade. Eu cheguei a fazer uma prospecção mais ativa no tempo. A gente fazia, acho que era almoço. Era almoço, não lembro agora se era de 15 dias. Acho que era de 15 dias. E você, dentro do seu network, chamava pessoas que você achava que tinham um perfil para agregar naquele sentido. Digamos, executivos, empreendedores, todo mundo ali mais ou menos da mesma idade. E essas pessoas iam convidando outras. Então, assim, foi um processo muito rico. Inclusive, a fábrica saiu desses encontros. Por coincidência, quando foi ontem ou foi antes de ontem, eu saí com um amigo meu. Hoje tem um nome que a turma dá também para fazer esse tipo de coisa. Fala de confraria, né? Confraria do vinho, do charuto, não sei o quê. Vou dizer, tem 80% lá com essa mentalidade, sabe? Não, eu vou fazer uma confraria. Aquilo dali é um momento para network, né? Sim, sim. Então tem prospecções ativas. Ele até deu essa ideia, João, vamos fazer. E eu disse, caramba, vamos, na hora. Isso é uma outra técnica que eu usei a vida toda, sabe? A empresa que mais me deu retorno, eu achava que era conversa assim, daquelas conversas que a gente tem, vai, não vai, não sei o quê. E seguir um pouco daquele filme lá de dizer sim pra tudo, né? Tem um filme do Jim Carrey. E aí, o cara falou, vamos botar uma empresa assim, por que não bota igual tal? Eu disse, bota. Sim, bota, com certeza. E por dentro tava só conversa besta, sabe? Vamos ver como é que vai dar. E no final, deu muito certo. Então, eu me obrigo muito a dizer sim, sabe? Quando esse meu amigo falou, vamos fazer a confraria, não sei o quê. Pra mim, tipo assim, adoro o meu conforto, adoro ter meu tempo, né? Mas na mesma hora eu nem pensei, entendeu? Sim. Felipe me chamou pro podcast, eu não dei nem tempo. Na mesma hora, sim, tô dentro, sabe? Todos esses convites, eu acho que também você se esforçar para sempre sim, porque tem muita coisa boa, né? Se eu fizer uma confraria dessa, eu vou encontrar com uma galera massa, vai ser um momento divertido e tal. Lógico que eu tô, de certa forma, dramatizando aqui, que vai sair um pouco do conforto e tal. Mas não é também assim, né? Tem a parte tem a parte legal, boa, lógico, tal. né? É divertido, você tá conhecendo pessoas novas. Inclusive, eu sou muito fã do Dale Carnegie, né? Que é um curso centenário, né? Isso. É um fã que eu fiz e depois me convidaram para ser coordenador e eu fiz novamente o curso, dessa vez como coordenador. E ele não só ensina sobre essa questão de como tratar, né, essas relações interpessoais, como também, em vários momentos, ele lhe ensina sobre a importância de você buscar em você o prazer de fazer isso, sabe? E tudo que eu faço assim, porque eu gosto, porque eu quero. Por exemplo, nas minhas empresas eu tenho assim um negócio muito enraizado de tipo assim, a gente combinou, a gente falou, vai ser assim. Eu não quero saber se o fornecedor não cumpriu a parte dele. Se ele não cumpriu a parte dele, eu vou ter prejuízo.
Mas quem não pode ter prejuízo é o cliente, porque se eu combinei com o cliente isso aqui, vai ter que ser dessa maneira, sabe? Então, você trabalha de uma maneira leve, sabe? De uma maneira que você se sente bem, que você sabe que você está fazendo o bem para todo mundo, que você está fazendo também aquela parte de assim... não é só, o negócio não tem só aquela finalidade, né? Ele tem diversas, né? A gente que trabalha com pessoas mesmo, a gente tá ali lidando Tem muitos sonhos ali com no vidas, com famílias, com tudo, né? Então, assim, para esse trabalho da prospecção também, eu acho que a pessoa também tem que fazer um pouco esse trabalho aí, não sei qual seria o termo, mas de tentar ver o tanto de coisa boa e tudo mais, de estar conhecendo pessoas, e porque fazer isso de uma maneira genuína, sabe? Sim. Esse raciocínio também é importante. Eu acho que para tudo, né, que a gente vai fazer na vida, a pessoa fazer um negócio que você não está acreditando, que você vai fracassar. A linguagem corporal tem um ditado, né? Um ditado não, é até a ciência mesmo que explica que a linguagem corporal, ela fala, parece que 80% da mensagem é na linguagem corporal, né? Tipo assim, se você me perguntar um negócio aqui de sim ou não, e eu falar não, e tiver me acabando de rir aqui, não sei o que, dando a entender que eu tô ironizando, você vai entender aquilo Cruzando dali os como... braços, se travando, várias... Tem um livro, inclusive, né? Muito antigo, o Corpo Fala. O corpo fala, né? É muito sensacional. Você, dentro de 15 negócios diferentes, já viveu momentos de muita felicidade, mas também momentos de muita agonia. Já. Desromantizando esse trabalho. Se quiser desromantizar mais, que você falou de alegria, de tristeza. De tristeza, de desespero. E aí a pandemia pegou em cheio alguns dos seus negócios. Rapaz, você falou, eu pensei logo nela. E aí tava voando, pá, do nada, parou a operação, começou a dar prejuízo, não conseguiu retornar. Então, é importante também a gente abordar quando tudo dá errado, como é que a gente sai do outro lado. Legal demais isso aí. Interessante que eu vou contar a minha experiência, mas depois conversando com amigos, com sócios também, todos tiveram uma história muito parecida. Eles lidaram com aquela situação de uma maneira quase que igual. Só mudou o período que cada um passou no que eu vou chamar aqui de bad, tá? Porque assim, no começo, aquela incerteza pegou muito para mim, pegou o meu negócio principal. Meu negócio foi digamos assim, de 100 a menos 50. Em meses ou semanas. Foi. E você vinha num negócio que não estava maduro, ou seja, estava crescendo pra caramba, crescia absurdamente, sabe? E pegou muito pesado. Então, eu tive ali 2 dias que eu fiquei muito mal, muito triste, pensativo, na bad. E aí, quando foi no 3º dia, eu fiz, peraí. Esse comportamento, esse mindset aqui não vai... tirar do lugar. Não vai agregar nada. Pelo contrário, né? Se o negócio tá ruim e eu ficar pensando como tá ruim, só vai piorar mais ainda. Então, assim, eu dei uma mudança de chave na cabeça e disse, o que é que eu posso fazer aqui? O que é que eu vou fazer? E comecei a tomar atitudes, inclusive fiz movimentos bem bruscos, né? Que foi o de encerrar essas empresas de serviço. Tinha uma outra minha que era a fábrica que estava muito bem, e aí eu direcionei o capital para ela. E a sua própria energia também, né? Eu lembro que você entrou mesmo pro negócio. Também, em agosto, para você ter noção, do ano da pandemia, ainda pandemia rolando, eu tomei a decisão e abri minha primeira loja. E assim, interessante, foi um momento super favorável por causa do dinheiro que o governo dava, né? Propiciou bastante esse varejo que a gente abriu e eu acho que no outro mês eu já abri a 2ª unidade da loja também. Então, assim, eu redirecionei, sabe? Tive esses movimentos, mas foi nesse pensamento. Aí, conversando com outros amigos, outros sócios, dizia que passou uma semana nessa bad e depois, espera aí, o que eu vou fazer? Virou o jogo, sabe? Talvez isso seja parecido com investimento, né? A gente falava também no início sobre diversificação da carteira. Sim, aí você tá com fundo de investimento, você tá com fundo imobiliário, você tá com cripto, você tá com ação aqui, tá com ação dolarizada.
cara, nem tudo vai estar crescendo ao mesmo tempo. Algumas coisas podem estar caindo. Fundo imobiliário, por exemplo, está caindo por conta da Selic que está alta. Só que as ações voltaram a subir, então você perde de um lado, mas ganha no outro. Então, pelo menos, você tem um copo meio cheio para olhar. Acho que quando você está todos os investimentos centralizados em um lugar que deu treta, que deu bad, aí, meu amigo, você buscar energia sem nenhum ponto positivo ao seu redor, fica mais complicado, né? É muito interessante isso aí que você está falando, Felipe, porque na vida do empreendedor, eu lido da mesma maneira que eu lido na minha vida do investidor. E assim, existe um paradigma na nossa sociedade de que o investidor conservador ele vai aplicar na renda fixa no Brasil ou no fundo imobiliário, porque ele já sabe ali quanto é que vai ter de retorno. Mas se você for fazer uma análise um pouco mais profunda desse paradigma, esse investidor ele é arrojado. Ele é bem arrojado, sabe? Se você for pensar assim, você ter mais do que 60% do seu capital investido numa moeda de um país subdesenvolvido, seja o Brasil, seja a África do Sul, seja México. Índia, seja México, você já está sendo arrojado. É uma moeda que ela é indiscutivelmente, é um fato, ela é mais fraca. O real, se eu não me engano, não sei se foi no ano passado, foi no retrasado, que teve uma queda assim de quase 30%. Em um ano só, né? E não é uma queda só que é frente ao dólar, é uma queda que se reflete na inflação aqui, no seu poder de compra direto, né? Então você, literalmente, pensando em ganhar 15% nominal ali, que hoje é o que está pagando a Selic, que é muito alto, né? Para se você for pegar um dado histórico da renda fixa no Brasil. Sem previsão você de redução, quis ganhar né? 15 ali, mas digamos nesse ano que caiu quase 30% a nossa moeda, a renda fixa pagou, sei lá, 12%. Então, na verdade, você perdeu ali 16, né? E assim, isso Fora é o só custo de oportunidade. isso é só um dos prismas para demonstrar o quanto que você ter sua renda fixa não é ser conservador. Porque um outro prisma é o que você estava abordando, que é essa questão de que assim, a diversificação é o que realmente vai garantir que você está numa posição mais seguro. Você não está apostando todas as suas fichas numa coisa exclusivamente, né? E numa moeda exclusivamente. Eu acredito que você tem que ter renda fixa, renda variável em mais de um país. Eu acredito que você tem que ter cripto e assim. Também vem um outro paradigma. Aí o cara, beleza que tudo tem um momento, né? Você também não pode... eu nunca investi em cripto, eu vou chegar lá e vou botar 20% do meu capital em cripto amanhã do dia para Sem noite. nem saber o que é o negócio. Por exemplo, eu mesmo quando comprei cripto pela primeira vez, eu comprei através de um fundo dentro do Itaú e hoje eu nunca mais faria isso, sabe? Hoje eu compro de uma corretora e eu pago bem menos taxa, eu tenho um FII bem menor de entrada, né? Então, assim, a cripto, por exemplo, você ter 1% de cripto, você não tem nada de cripto. Não é que você não entrou, né? Tem um livro que é Os Axiomas de Zurich, que ele conta mais ou menos os conceitos, os princípios norteadores para um investidor. E ele fala até assim, se você tem um valor que, se você perder, não fez diferença nenhuma, muito, muito provavelmente, se você ganhar também... Não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença nenhuma. Então, assim... proporcional para cima e para baixo. Então, a cripto, eu acredito que ela tem que ter uma parcela relevante dentro da carteira de qualquer investidor conservador. Tá entendendo? Conservador, ele tem que ter isso. E na minha vida de empreendedor, eu sempre também carreguei esse conceito de diversificação, sabe? Sempre... eu sempre também tive a mente muito aberta em relação a segmento. Eu nunca me prendi a segmentos e eu também sou um pouco contra um pouco da ideia que aplicam para a gente ali mais ou menos no final do ensino médio de romantizar as profissões, de romantizar as escolhas de com que trabalhar, sabe? Eu acredito muito no que eu falei agora há pouco de você ter prazer por você estar trabalhando fazendo bem. Por você estar sendo justo, por você estar realmente propiciando uma mudança positiva para todo mundo que está lhe tocando ali durante
o seu trabalho, né? Que o seu trabalho está sendo um agente do bem aí para o mundo, até nossa religião prega isso, né? Tendo um propósito maior, né? Então, Exato. trabalhar sem propósito, Agora, coisa é pior. aquela coisa de, por exemplo, eu adorava matemática. Adorava, assim. Não é nem questão de que adorava, mas é mais questão de que realmente era algo onde eu me identificava. Eu tirava notas muito boas, tinha Olimpíada de Matemática, eu era muito bem. Me convidaram quando eu era criança ainda para assistir aula de matemática na UFPB, no laboratório lá, e eu já fui. Então sempre tive bastante intimidade. Meu pai é formado em engenharia civil. Aí você gosta de matemática, você gosta de física, você gosta. Aí o povo tem muito negócio de exatas, humanas. Vou fazer o quê? Vou fazer engenharia civil. Peraí. E eu acho que, assim, no mundo de hoje, pelo menos é o que eu posso falar, é o de hoje, né? Não é fácil ganhar dinheiro, não. A gente mora num país subdesenvolvido, que o salário mínimo não traz uma vida. A suficiência para uma vida assim confortável. Nem que você e sua esposa ganhem um salário mínimo, você vai ter uma vida confortável. Eu digo isso porque se a gente for pegar, por exemplo, eu passei um tempo estudando fora e eu conheci caras que eram suíços. Eles faziam cursos extremamente específicos. Não, eu quero fazer um curso de assistência social, que é para eu trabalhar essa parte técnica de quem é deficiente, não sei o que fazia bem pro cara, e beleza. Se ele ganhar um salário mínimo lá, é 10 mil reais. Entendeu? Então, aí se ele casa com uma mulher que ganha mais 10 mil, para criar um filho tem 20 mil ali, tem uma escola, nesses países de primeiro mundo, geralmente tem escola, tem saúde, às vezes tem segurança, né? Então, assim, é uma realidade diferente. Então, trazendo para um país subdesenvolvido, eu acho que é difícil você ganhar dinheiro. Então, acho que essa ideia de romantizar demais a escolha da profissão, acho que, bicho, você tem que entender primeiro o que é que você tem aí de background que vai poder lhe ajudar em algum segmento e você meio que ir mais norteado nisso, no que é que vai lhe trazer o retorno financeiro do que no que você acha que você gosta. Porque, por exemplo, acho que eu e Felipe ia tocar violão em barzinho, né? Se fosse fazer o que gosta, era mais divertido, né? Cabelo grande, tocando violão. Ele também é da guitarra. Mano, cerveja também é da guitarra. Só não é da cerveja. Então, pronto. Mas, pô, construir uma família sendo músico no Brasil é pra poucos. É pra poucos. É jogar na loteria, né? Ou você... Não, e eu não tinha talento pra nem se acertasse na loteria chegar tão longe. Apesar que tem uns artistas aí que... o Manuel Gomes da vida, que eu sou fã, mas que o talento ali não bateu e a gente chegou, né? Mas assim... Então, assim, eu também não romantizo o negócio, sabe? Não tem esse negócio de, vou trabalhar com móvel, vou trabalhar com tecnologia, vou trabalhar com saúde, Eu já mudei de segmento diversas vezes e não tenho apego nenhum a isso. Eu estou sempre analisando realmente o deltinha ali do risco, o retorno que vai trazer, como é que está a composição ali dos sócios, se está um time legal que realmente o negócio está com como é que se diz? Está com um potencial, né, bacana. É mais nesse lado mesmo que eu olho. Caçador de oportunidades. Vamos E ficar procurando oportunidades. Falando até na maior oportunidade do momento, né? Você estava comentando que é o que mais atrai tua energia hoje, né? Que é o PixPay. Fala um pouco também como é que que negócio é esse, né? Show. Eu vejo muito pelo Instagram, né? O patrocínio de vocês até corrida e tudo mais. Foi legal. Esse patrocínio que a gente fez foi da equipe de Thiago Camilo. Foi o patrocínio da Porsche Cup, também teve corrida da NASCAR. Esse final de semana mesmo também teve corrida da NASCAR, a gente também tem a marca lá e foi muito legal porque realmente deu essa projeção pra gente, né? Pra empresa da gente. O segmento financeiro, eu cheguei a paquerar com ele no evento, não sei se o Felipe estava comigo, que a gente viu... Da Gouveia de Souza? Não, que o Abílio Diniz falou pessoalmente. Essa questão. A gente tava junto, né? Foi na Gouveia de Souza. Foi na Gouveia de Souza? 2014, 2015. Eu não lembrava. Aquela pós-NRF que é governo social. Não, foi desses que é de São Paulo, porque era ele mesmo falando. Tinha um Latam. Era Retail. esse. Era Latam Retail Show. E a Abílio disse assim, ele tinha saído há pouco tempo do Grupo Pão de Açúcar. Do Pão de Açúcar, né? Ele falou aquela briga com o Cassinô, né? Ele falou assim, o arrependimento da minha vida foi
ter demorado aí para o setor financeiro, segmento financeiro. Ele Eu disse lembro que disso. lá era o varejo, que é onde ele passou a vida toda, era muito suor e pouco retorno. E o Retorno. financeiro era pouco Pouco suor e suor, muito retorno. Então você imagina se pegar um segmento desse e colocar muito suor, né? A gente já pensa logo assim, né? A gente já tá no ritmo, né? Mas assim, brincadeiras à parte, o que acontece é que, de fato, por ser menos energia para mais retorno, e a gente dedica a mesma energia, então você consegue ir fazendo prospecções e fazendo só um prelúdio. Mas assim, porque realmente esse foi o início da PixPay, sabe? Eu e um sócio meu, quando a gente teve contato com uma oportunidade nesse segmento, a gente ficou fascinado com essa questão do retorno, como era mais fácil fazer a coisa acontecer e ter o retorno e já poder partir para próximas captações e tudo mais, e como você conseguia, por ter muito retorno e colocando mais gente e acelerando isso tudo, sabe? Então a gente enxergou essa oportunidade, eu falei de uma coisa bem realmente de princípio, de como foi o pensamento, mas surgiu a oportunidade de entrar no meio. E aí a gente já surgiu assim, eram 3 sócios e a gente estava na mesa negociando com um fornecedor para entrar em São Paulo. E aí tem uma ligação de uma outra empresa que já estava no mercado há alguns anos, que eram 3 sócios e queria que a gente fosse para lá conversar com eles. Eu lembro que saiu de tarde, eu comprei a passagem, no outro dia de manhã peguei o voo, a gente estava almoçando no outro dia em Brasília com esses 3 caras, e aí a gente acabou seguindo com eles 3 a primeira versão Do PixPay. a primeira composição societária da PixPay. Começou lá em Brasília, inclusive até hoje a gente tem escritório lá numa cidade satélite. Mas depois isso também foi evoluindo. Saíram desses 6 sócios iniciais, a gente comprou a carteira de um, e teve um outro que a gente também comprou a participação dele. Ficaram 4 sócios. Quanto tempo já de empresa? Rapaz, a empresa começou em julho, mais ou menos. Isso foi mais ou menos junho. Foi em julho isso Do daí. ano passado? Do ano passado. 1 ano de operação. 1 ano mais ou menos. E hoje, como a gente tem sócio também em São Paulo, a gente tem um escritório lá também. E, na verdade, hoje a gente se encontra mais em São Paulo. Semana passada eu passei toda lá com meus sócios. Essa semana vai ter uma rodada de reunião também. Vai ser tudo em São Paulo. Hoje em dia a gente se encontra mais em São Paulo muito por causa dos fornecedores, sabe? Mas o nosso escritório principal, com a maior parte da equipe, fica hoje lá em Brasília, sabe? E é uma empresa que ela atua... hoje a gente comprou uma empresa que a gente atua no segmento de banco. Tanto eu sou um banco, como eu também sou credenciado para abrir bancos, para quem tem interesse de ter o seu banco. E, por exemplo, criar o banco aqui, alto impacto, e vocês abrirem contas para outras pessoas, todos os serviços, e a gente rentabilizar em cima disso, em cima do cartão de crédito dos clientes de vocês, em cima dos empréstimos bancários, o spread do float, né, do dinheiro lá parado na conta. Tem várias formas de ser rentabilizado. Mas o produto core, que é o produto que vem lá desde o começo que a gente mais trabalhava, é a maquininha de cartão de crédito. A maquininha que os estabelecimentos comerciais têm, né? Todo ele tem. Digamos assim, eu digo, quando eu vou explicar, que a gente é um concorrente da Stone, da Cielo, né? Apesar de que eles são bem maiores do que a gente hoje, né? Visionário. Acho que você deveria conhecer, não sei se você já conhece, Renato da Softcom, a qual a gente já convida aqui. Renato, vem pra cá falar. Inaugurou agora um prédio novo, lindo aqui da Softcom. Softcom tal, eu acho. Né? O cara ali tá, meu amigo, com aquele sapato amarelo dele, botando pra quebrar na Feira do Empreendedor. Cara, Renato é um dos caras que o sistema dele é um dos mais difundidos aqui no estado, no Nordeste. E eu acho que poderia ter uma collab boa aí entre o produto dele com o teu, viu? É um cara que realmente tá 100% no radar, viu, Felipe? Eu acho que eu até já comentei com você, é um cara que eu vejo assim, ele é referência aqui no nosso estado, né? E ele com certeza seria um link aí para uma carteira de cliente gigante.
Então você tem que já montar. fazia tudo integradozinho no sistema dele. Você tem que montar a confraria, então, para poder vamos rolar. vamos fazer. Confraria do café, já que você é especialista em café. Cara, o fazer. papo tá bom, Alexandro, mas a gente já tá chegando aqui no término do nosso programa. Faz um balanço do que a galera aprendeu aqui com João Rafael. Cara, bastante coisa, né? Mas, assim, organizando as ideias aqui, né, que foram muitas, mas da importância a gente ter a noção, né, desses papéis distintos que a gente encontra nas empresas, né, do papel do empreendedor, do papel do executivo, que normalmente é o especialista naquele tema, né, como o João falava, o papel também do empresário, que é aquele que idealiza o negócio e tem o grande objetivo da perpetuidade dele ao longo do tempo, né? Que a gente vê muitos empresários dessa forma. E falou também de como construir as oportunidades, né? Seja de conhecer pessoas que podem ser sócios, né? Em outros negócios no futuro, como também de construir network para aquisição de clientes, né? E até enquanto o João falava, eu lembrava de alguns clientes que eu tenho, né, advogados, em que eles criaram o hábito de semanalmente almoçarem em algum restaurante bacana ali, onde eles vão encontrar também clientes que têm o perfil que eles buscam, né, para o escritório. Então, a importância de ser visto, né? Tem aquela máxima que quem não é visto não é lembrado, né? Então, isso é importante também, né? Bem como no conceito de diversificação de capitais, né, de aplicações, de investimentos, né? Também tem outra máxima que fala que você nunca deve colocar todos os ovos numa mesma cesta, né? Então isso ajuda a diluir o risco, né, que foi talvez um dos temas, uma das palavras-chave mais citadas hoje aqui, né, da importância de você analisar bem o risco, né? Afinal de contas, essa também é uma aptidão, uma característica chave do empreendedor, saber avaliar muito bem o risco, para também você não estar dando tiro à torta e à direita, né? Como diz o ditado. Então você tem que saber onde você coloca a sua grana, né? Mas principalmente a sua energia, o seu tempo, porque a gente sabe que é o recurso mais escasso que existe, né? E aí, Felipe também usou a expressão do custo de oportunidade, que está muito atrelado ao tempo, muitas vezes, né? Além do dinheiro, que às vezes a gente coloca ali para uma situação que eu tinha um risco demasiado, né? Ou um retorno muito abaixo do que se a gente se dedicasse a fazer outras coisas, a fazer outros investimentos, né? Então, no resumão, Caramba. foram esses os principais highlights que a gente teve aqui. Eita, cara da curadoria, gostei. Cara, tem muita gente que assiste a gente, que quer ser executivo, quer ser empreendedor, quer ser empresário. Agora é hora de você, pô, olhar para sua câmera aí e dar aquele incentivo. A gente já tá se encaminhando para a reta final do ano. É nesse momento, setembro, outubro, que a gente começa já a estruturar as ideias para 2026, os planejamentos para o que vai ser, o que a gente vai pegar de oportunidade para colocar em prática, tirar do papel e transformar em ação. Então, quais são as energias boas que você passa para essa galera se empoderar desses caminhos? Coisa boa. Mas eu vou lhe dizer da melhor forma, que é como eu vivo, né? Eu acredito que a gente tem que estar, todo administrador ele tem que estar sempre se adaptando. E dentro desse conceito, até para ficar bem, porque falar se adaptar, inovar é muito vago, né? Então eu vou trazer para a minha experiência prática de como é que eu faço essa adaptação para os tempos de hoje. Lá atrás, quando surgiram as redes sociais, se eu estava ali num segmento de móveis, eu botava para seguir os maiores players naquele segmento, meus maiores concorrentes. Eu via palestrantes que falavam, seja da área de gestão geral, eu seguia canais como o de vocês, estava consumindo esse tipo de conteúdo. Hoje, com a inteligência artificial, eu converso direto com ela quando eu tenho que tomar decisões técnicas, decisões estratégicas. Ele tem ali infinitos recursos. Então,
O que eu digo para a gente se preparar para exercer qualquer um desses papéis ou para se planejar para um momento da sua empresa, do seu momento no seu cargo, digamos assim também, na sua profissão, é estar usando essas ferramentas, estar usando essas tecnologias para estar lhe capacitando, para estar lhe deixando mais preparado para você conseguir fazer as coisas com mais inteligência, né? Porque no final é isso. No final, quem chega mais longe não é quem trabalha mais, quem acorda mais cedo, quem bota mais energia, não é isso. É quem faz da maneira mais inteligente. Como fazer da maneira mais inteligente? Eu acredito que uma maneira até cômoda disso é você usar. Você não é nem comodismo, porque você, na verdade, é necessário. Você precisa estar se adaptando e usando todas essas inovações que vão surgindo aí para lhe alimentar, né? Para lhe nortear no meio de tanta informação que tem hoje. Antigamente não tinha informação, depois Agora tinha tem informação acesso. de todo jeito. E hoje você tem ferramentas aí para estar lhe direcionando informações para ir lhe abastecendo para você trabalhar de maneira inteligente. Trabalhe de maneira inteligente e tire do papel aquela sua ideia. Foi um prazer ter você aqui conosco e o desafio é que a sua gestão gere alto impacto, Alex. É isso aí. Não é isso aí? Nos encontraremos no próximo episódio. Fica ligado aí.